Bom dia, meus queridos produtor e produtora rural. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que nos últimos dias tem sido muito discutida. Muita gente tem tratado desta lei nas redes sociais ou diretamente com seus clientes. Vocês devem ter visto na televisão também muita gente tratando do assunto. E por que, basicamente? Porque esta lei, ela entrou em vigor no final do ano passado, mas muita gente não prestou atenção nisso, não se adequou ao comando da lei que a gente fala, né? Ao que a lei diz que tem que ser feito. E agora, dia 1º de agosto, entrou em vigor a parte que trata das penalidades, das sanções administrativas previstas nessa lei. Ou seja, quando for fiscalizar, quando ocorrer a fiscalização sobre a aplicação desta lei, a partir de 1º de agosto, vai ser possível aplicar multas. E as multas não são pequenas, elas às vezes são muito pesadas, dependendo da infração, dependendo do grau de prejuízo que a pessoa que infringiu a lei causou. Mas o fato é, agora todo mundo começou a ficar mais apreensivo para se adequar ao que a lei diz. Por quê? Se tornou mais urgente, por quê? Porque agora podem ocorrer, penalizações. Muito bem. Mas aí você, produtor e produtora rural, vai dizer assim, mas eu também preciso saber desta lei, essa lei se aplica ao agronegócio? É importante que eu me adeque a esta lei? É necessário? E a resposta é sim para todos esses questionamentos. Por quê? Porque esta lei geral de proteção de dados, ela se aplica para todas as pessoas que lidam com dados pessoais. O que é isso? Se eu tiver por algum motivo, para fazer alguma tratativa com outra pessoa, eu tiver que pegar os dados pessoais dela, eu tiver que coletar os dados pessoais dela, ou seja, eu tiver que pegar nome, CPF, endereço, telefone, os contatos desta pessoa, ou seja, dados que identifiquem esta pessoa física, eu tenho que me adequar ao que diz a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E você, produtor rural, seja para contratar um empregado, para contratar um fornecedor, para fazer um negócio na comercialização dos produtos que você tem na sua atividade, necessariamente você vai lidar com dados e muitas vezes dados pessoais. De empregados, certeza que os dados serão pessoais, né? De muitos fornecedores também, porque muitos deles serão pessoas físicas. E aí você precisa, portanto, fazer o tratamento que chama, ou seja, guardar essas informações ou lidar com essas informações de forma correta, para que não ocorra prejuízo à privacidade desta pessoa que te forneceu, destas pessoas que te forneceram os dados. Porque é justamente isso, o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger a privacidade daquelas pessoas que te dão os dados, que te fornecem os dados por qualquer motivo. Então, o titular dos dados, né, é proteger a privacidade dos titulares, do titular dos dados, né, que tem, inclusive, o direito de saber como você está lidando com esses dados, tratando esses dados, se eles estão ficando protegidos ou não. Por isso, há muita
certas questões para serem observadas e estão previstas nesta Lei Geral de Proteção de Dados, que toda pessoa que lidar com dados pessoais de alguém, de um outro, ela vai ter que observar. Então, os produtores rurais estão englobados neste rol de pessoas que precisam observar a lei. No geral, quase todo mundo, porque hoje em dia, qualquer atividade, você trabalha com coleta de dados, você precisa coletar dados para dar continuidade à sua atividade. Muito bem. E aí, uma das coisas mais importantes a serem observadas, tem diversas coisas importantes, mas uma das é que não precisa ser dados que você armazena no computador, por exemplo, dados que você armazena de forma digital. Não, dados que você coleta e que você tem anotados, tem guardados num relatório, numa ficha, por exemplo, ficha de emprego feita manualmente, fisicamente, e que você guarda lá naquele arquivo de pastas suspensas. Esses dados também precisam ficar protegidos. E nós, no nosso dia a dia, a gente, infelizmente, não tem essa cultura de ter o cuidado com o armazenamento destes dados. E isto pode vir a trazer sérios problemas para a pessoa que coletou os dados. Se algum desses dados vazar, esse é o termo utilizado pela lei, né? Houver o vazamento dos dados e a privacidade dessa pessoa for invadida por conta do vazamento destes dados, isso pode responsabilizar quem deixou vazar se houve um vazamento por descuido, por desleixo, né? Portanto, é de extrema importância que você, produtor e produtora rural, procure entender, procure se informar e, especialmente, procure urgentemente se adequar aos termos da lei, se adequar ao que a lei diz que você tem que fazer, para que você não corra o risco de causar algum prejuízo, mesmo que sem intenção, a outra pessoa, pelo vazamento de dados pessoais dessa outra pessoa ou outras pessoas, e isso venha lhe causar, então, a obrigação de pagar multas porque isso ocorreu, porque você permitiu que isso ocorresse. Então, se você ainda não se inteirou do assunto, se você ainda não sabe o porquê precisa se adequar, você urgentemente tem que ir atrás dessas informações, porque sim, é obrigatório que todos se adequem às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se informe, se adeque e tenha muito cuidado ao contratar profissionais especializados, profissionais que possam te auxiliar nesta adequação que é obrigatória. Boa sorte na sua adequação, façam isso logo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Lembrando, não deixa de me seguir nas redes sociais, no Eli Vieira, no Instagram, no meu canal do YouTube, que vão ficar registrados aí na bio, tá bom? Um grande abraço.